Então, a aula de hoje é sobre quádricas, estamos seguindo o material do livro texto, o capítulo eu deixei disponível no Moodle, e também no Moodle tem alguns vídeos explicando algumas das quádricas, as principais, eu acho, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, quem quiser complementar a aula de hoje, tá? Talvez até eu tenha que gravar um vídeo no finalzinho, se faltar explicar sobre hipérbole, se não der tempo de falar sobre uma das quádricas. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente quer é o seguinte, no começo do semestre, onde é que tá? Aqui mesmo. O que a gente estudou até agora foi, essa parte final, foi sobre cônicas. Então, a gente viu como representar uma reta no espaço, como representar um plano no espaço, e aí a gente viu como se fosse uma generalização dessa coisa unidimensional que é a reta, como representar outros objetos no plano, a princípio objetos planos, como por exemplo a elipse, a circunferência, as parábolas e a hipérbole. Então cada um desses objetos são curvas no plano. São objetos de uma dimensão, mas que não tem mais aquele formato da reta, aquela coisa em apenas um sentido. Cada um desses objetos tem uma certa propriedade e cada um desses objetos tem associados a si uma equação mais bx mais cy ao quadrado mais dy mais z igual a zero. Cada um desses quatro objetos tem associado assim uma equação geral, que é o objetivo do trabalho, vocês pegarem a equação geral, por exemplo, e descobrirem se eu estou falando de uma elipse, de uma circunferência, de uma parábola, ou de uma hipérbole, ou eventualmente de nenhum desses objetos. O que são as quádricas? As quádricas são as generalizações desses objetos aqui que a gente viu no espaço, no plano, perdão, essas cônicas, no espaço. Então agora, o que era a minha elipse passa a ser o que a gente chama de elipsoide, como se fosse uma cápsula de um remédio. O que era uma circunferência passa a ser uma esfera. O que era simplesmente uma parábola passa a ser um paraboloide. Na verdade, assim. Passa a ser um paraboloide, passa a ser um objeto em 3 dimensões. O que era uma hipérbole passa a ser o que a gente chama de hiperboloide. Imagina duas metades do comprimido viradas ao contrário, assim, ocas, certo? Então, as quádricas nada mais são do que a generalização daquelas 4 curvas que a gente viu no plano, agora para o espaço. Então, vão ser objetos no espaço. Vão ser superfícies, certo? Então, se antes eu tinha uma circunferência que era só a curva, agora eu vou ter uma esfera que não é mais a curva, e sim toda essa superfície aqui, toda a casquinha dessa esfera, certo? Então é isso que a gente quer dar uma olhada. Quais são as principais cônicas, as principais quádricas que a gente tem e como que a gente representa as equações dessas quádricas. Essa parte vai ser muito importante lá no cálculo 2, tá? Quando a gente estiver estudando funções lá no cálculo 2, isso aqui vai ser extremamente necessário vocês saberem desenhar esses materiais. Bom dia para quem está chegando agora. Então vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Todo mundo dá um oizinho ali no chat, tá? Para ficar registrado. Então, como eu falei antes para vocês, o que a gente estudou hoje, antes, foram cônicas. Cônicas tinham equações gerais, onde envolviam apenas as variáveis x e y. Quando eu falo de uma quádrica, eu estou falando de um objeto em R3. Em R3 eu preciso de 3 dimensões, eu preciso de x, de y e de z. Então toda quádrica vai ter uma equação geral dessa forma. Que forma é essa? Vão ter termos quadráticos no x, no y e no z. Vão ter alguns termos que a gente chama de termos cruzados, envolvendo duas variáveis diferentes. Vão ter alguns termos que envolvem x, y, z, mas na potência 1, e eventualmente algum número constante aí que vai nos fornecer um deslocamento ou um raio
ou alguma outra informação dessa quádrica. Então, a equação geral de uma quádrica é parecida com a equação geral de uma cônica, mas agora aparece o z em alguns lugares, aí aparece também a variável z. Pelo menos para ser uma quádrica, pelo menos um desses coeficientes iniciais tem que ser diferente de zero, certo? Porque se não tiver esses coeficientes ao quadrado, eu não vou estar falando de uma quádrica, eu vou estar falando de um plano que a gente já viu anteriormente. A gente vai estudar só os casos onde não tem esses termos cruzados aqui, marcadinhos em verde, tá? Esses termos cruzados trazem uma coisa um pouquinho difícil para a gente trabalhar, então, como a ideia é mais introduzir a questão de quádricas para vocês, a gente vai usar a equação geral dessa forma aqui. Então, continua a ter os termos ao quadrado, continua a ter os termos em grau 1 de x, y, z e o termo constante, mas não tem mais aquele termo cruzado, certo? Então, os nossos desenhos vão ficar um pouquinho mais simples. Se vocês quiserem brincar, vocês podem colocar uma equação como essa aqui, ó, lá no GeoGebra, com algum termo cruzado, para vocês verem o que acontece quando vocês colocam esse termo cruzado na equação. Façam sem o termo e depois coloquem com o termo para ver o que acontece naquele objeto que vocês tinham antes. Tá? Isso a gente pode brincar na semana que vem também. Então, do mesmo jeito que para as cônicas, como que essa equação vai representar uma hora uma esfera, que é o nome desse objeto tridimensional, e outra hora um paraboloide, por exemplo, que seria a generalização da parábola no espaço? Vai depender dos valores e dos sinais desses coeficientes. Então, acho que foi o Leonardo que veio perguntar para mim. Foi você, Leonardo, que perguntou da circunferência naquele exercício? Acho que foi, né? Alguém me perguntou assim, se o coeficiente do x quadrado e do y quadrado é diferente, então não vai ser uma circunferência, nem preciso fazer a conta, né? Não precisa, é uma justificativa, é uma maneira da gente identificar uma circunferência. Então, aqui, dependendo dos valores dos sinais, a gente vai ter uma possibilidade de ter uma quádrica diferente. As quádricas em si, como eu falei, elas são como se fossem o correspondente tridimensional das cônicas no plano. Então, é como se fosse uma generalização daqueles 4 objetos que a gente estudou anteriormente. Então, por exemplo, essa equação aqui, me responda ali no chat, o que ela representa para a gente? O trabalho é para entregar hoje. Então, eu imagino que vocês devem saber, olhando para essa equação, x² mais y² igual a 1, o que essa equação representa, ou pelo menos deveriam saber, certo? Pode ser uma elipse, mas quando o número embaixo do x e do y é igual, aqui no caso é 1, né? 1 ao quadrado. Essa elipse, ela ganha um nome especial, não ganha? Não tá errado dizer que é uma elipse. Ela ganha o nome de circunferência. Toda circunferência é uma elipse. Então, nesse caso, essa equação aqui representa uma circunferência. Como o lado de lá é 1, então o raio dessa circunferência é igual a 1. Como não tem nenhum termo aqui dentro do quadrado, significa que o centro dessa circunferência é o 0, 0. Então, eu estou me referindo com essa equação aqui a uma circunferência no plano XY de raio. Gente, eu não sei desenhar a circunferência, tá? Então, usem a imaginação. De raio 1. Essa é a minha circunferência. Agora, se eu pensar numa equação parecida com essa, mas com z ao quadrado no lugar, somando também, eu vou ter alguma coisa parecida com esse azul claro. O que eu vou ter? Isso aqui vai ser uma esfera, que está no R3. A esfera é uma bolinha oca. A gente está só interessado na superfície, não no volume que ela define. Como o lado de cá é 1, o raio dessa esfera também é 1. Como não tem deslocamento no x, y, z, significa que o centro dessa esfera é também a origem no x, no y e no z. Então, esse objeto azul claro, ele meio que se transforma, digamos assim, nesse objeto aqui. Deixa eu tentar desenhar.
Então, eu tô vendo essa parte da frente e a outra parte lá eu não vejo. Tá aqui a minha esfera de raio 1. Então, ela passa no eixo X, no eixo Y, no eixo X, Y e Z, X, Y e Z, no ponto 1, 1 e 1. Então, o que a gente vai estudar hoje são essas generalizações, essas ampliações de um conceito que era antes no plano, agora o que esse objeto vira se eu for generalizar ele no espaço, certo? Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, identificar algumas equações que envolvem x, y e z quadrados e verificar que tipo de quádrica essa equação representa. Então, meu objetivo é que vocês, como a aula de hoje vai ser rápida, vocês não vão conseguir, assim, lembrar, talvez, isso é um hiperboloide, isso é um elipsoide, mas que vocês comparem as equações que vocês vão receber no trabalho, e aí na aula de semana que vem a gente pode finalizar os desenhos juntos, mas o mais importante é que vocês identifiquem a equação comparando com as equações que a gente vai ver hoje na sala. A gente diz que quando essa superfície vermelha, essa aqui, corta algum eixo, a gente tem um ponto de intersecção, mas quando ela corta algum plano, a gente chama isso de traço da quádrica. Por exemplo, eu estava corrigindo os trabalhos ontem, então eu sei que vocês não divulguei a nota ainda, não saiam da aula para ir lá ver se eu divulguei a nota, que eu não fiz isso ainda. Imagina esse objeto vermelho, que é uma esfera, quando ela passa pelo plano XY. Então, se eu colocar um corte aqui, que é o plano XY, o plano Z igual a 0, essa coisa vermelha vai ser cortada exatamente aqui. Esse corte, então, se eu olhar de cima, eu vou ver simplesmente esse corte no plano Z igual a 0. Esse corte verde que vocês estão vendo aqui, a gente chama de traço da quádrica no plano XY, ou seja, qual é a intersecção do plano XY com essa quádrica? De novo, a esfera é só a casquinha, então a interseção não é essa parte de dentro, é só a circunferência que está em torno, que está na casca dessa esfera. Então, para qualquer quádrica que a gente tenha, isso aqui eu vou apagar. Para qualquer quádrica que a gente tenha, a intersecção dessa quádrica com os planos coordenados, naquele caso eu fiz com o plano XY, ou com algum plano paralelo a eles, vai ser sempre uma cônica. Então, se eu fatio essa minha quádrica de alguma maneira, eu sempre vou obter cônicas, como traço dessa quádrica naquele plano. O traço é a intersecção da quádrica com algum plano. Então, eu posso desenhar aqui, fazer um desenho mais limpinho, digamos. E a ideia é que se eu corto aqui na altura Z igual a 0, eu passo um plano aqui na altura Z igual a 0, eu vou obter nesse plano uma circunferência, que é esse corte aqui. Da mesma forma, se eu subir um pouquinho o meu plano, se eu fizer um corte no Z igual a meio porque essa circunferência tem raio 1, então no máximo eu vou poder cortar ela aqui na altura 1. Se eu cortar no Z igual a meio, seria cortar essa esfera por um plano, só que um pouquinho mais para cima. Então, o traço dessa quádrica, com o plano Z igual a meio, vai ser uma circunferência, mas um pouquinho menor do que a circunferência que eu tenho ali. Vocês conseguem perceber essas fatiazinhas que eu obtenho quando eu corto essa bolinha na forma horizontal? Dá para perceber esses cortes? Como é uma esfera, eu posso cortar em qualquer lugar e o corte vai ser sempre uma circunferência. Sempre que eu cortar essa esfera, eu vou ter uma circunferência. Isso são os traços da quádrica, também chamado de curva de nível. Tá? Quando eu corto na altura, a curva de nível 0, a curva de nível meio, a curva de nível 1, quando eu vou cortando essa superfície. Exatamente, Udi. Nessa parte verde, que é o Z igual a 0,
em termos de equação, é como se eu pegasse aquela equação geral lá, e esse termo é zero. Então, significa que a curva de nível na altura z igual a zero é uma circunferência de raio 1. A curva de nível no z igual a meio é como se eu pegasse aquela equação igual a 1 e colocasse meio. Meio ao quadrado é 1/4, 1 menos 1/4 é 3/4. Então, eu ficaria com essa equação aqui, que é uma circunferência de raio raiz de 3 sobre 2. Então, vai mudando o raio da circunferência à medida que eu vou cortando, é isso mesmo. E aí, eu não sei quem me perguntou ontem, o que acontece, por exemplo, quando eu corto aqui, ó. Quando eu corto bem certinho na altura z igual a 1, sendo que essa circunferência tem raio 1. Quem foi que me perguntou ontem se a circunferência de raio 0 podia ser? Foi uma menina, não lembro se foi a Giovana, não tenho certeza. Se eu corto na altura z igual a 1, eu vou estar passando um plano aqui em cima. O único ponto em comum que eu vou ter nesse caso é esse pontinho aqui. Esse ponto aqui vai ser o corte. Foi você mesma, Anela, isso mesmo. Ó, então, por exemplo, quando eu corto essa esfera na altura z igual a 1, como ela tem um raio 1, né, e ela está centrada na origem, o centro dela é o ponto 0, 0, 0, 0, vai ser apenas um pontinho. Ah, mas um ponto não é uma circunferência? Pode ser, é uma circunferência de raio 0, certo? Então, vai ficar uma circunferência de raio 0. Então, cada corte que eu faço significa eu pegar esse valor de z e colocar na equação, nessa equação aqui. E aí eu vou ter, sempre que eu coloco um valor de z fixo, eu vou obtendo valores de circunferências para cada um desses traços ou curva de nível da quádrica. Então, na prática, a gente constrói a nossa quádrica como? A gente faz como se fosse o caminho inverso. Deixa eu imaginar assim. Na prática, a gente faz assim, a gente constrói essas curvas e eu sei as alturas, então, por exemplo, aqui é z igual a 4, aqui é z igual a 3, aqui é z igual a 2, aqui é z igual a 1. Aí eu vou lá e coloco eles na altura certa. Então, z igual a 1 era um negócio assim, depois assim, depois assim, depois assim. Opa, maior. Sim. Então, na prática, a gente faz vários cortes, que, bom, vocês que vão estudar engenharia civil, fazer corte, fazer vista, isso aí é o que mais vocês vão usar. Então, eu faço vários cortes, depois eu coloco cada um dos cortes na altura correta, faço mais alguns cortes auxiliares. Por exemplo, vejo como é que é o corte no plano XZ. No plano XZ, imagino que o corte é uma parábola. Então, eu venho aqui no meu plano XZ, que é esse plano lateral, e desenho a minha parábola. Na verdade, isso vai ficar lá atrás. Depois eu faço um outro corte, por exemplo, no plano YZ, e também descubro que é uma parábola. Então, eu venho aqui e desenho. Deixa eu fazer de cores aqui para vocês perceberem a diferença. Esse. Aí eu também faço outro corte, mas agora um corte em pé. Isso aqui é y igual a 0 na equação, que é o plano XZ. Isso aqui é x igual a 0 na equação. Ah, também é uma parábola, beleza. Então, é uma parábola. Aqui e aqui. Pronto, esse é o meu objeto, que a gente vai chamar ele, nesse caso aí, de paraboloide. Então, a ideia das curvas de nível, a ideia desses traços, é porque
Se eu tenho os traços só, eu consigo reconstruir o meu objeto, colocando os traços na altura certa e os planos no lugar certo. Então, a ideia é que a gente use esses traços para reconstruir, ou melhor, reconstruir não, para construir o nosso objeto, certo? Então, só para finalizar esse slide, o nosso objetivo é estudar objetos que são associados com equações gerais envolvendo equações quadráticas, envolvendo 3 variáveis. Dependendo dos sinais, eu vou ter uma quádrica diferente. As quádricas são generalizações das cônicas que a gente viu anteriormente no espaço. Como que a gente vai obter o desenho? Como que a gente vai saber representar esse objeto fazendo cada um desses traços? Quanto mais traços você fizer, melhor você vai entender como que é esse teu objeto tridimensional. Tá? Então, essa parte do desenho vai ficar basicamente para a aula da semana que vem, para a gente poder construindo junto os exercícios de vocês. Então, vamos ver alguns exemplos de quádricas. A primeira delas, eu troquei a ordem um pouco aqui do que está no livro, tá? Porque eu estou colocando em ordem de importância, digamos assim, ordem como vai aparecer lá em cálculo 2, por exemplo. A primeira quádrica, que eu não precisava separar, porque é um exemplo de elipse também, é a esfera. Então, eu separei porque ela é uma quádrica muito importante. A esfera, ela vai ser uma quádrica que tem a equação geral dessa forma aqui. Por definição, a esfera são todos os pontos que distam R de um certo centro P fixado. Então, é a mesma definição de circunferência, só que agora no espaço. Você tem um centro, você tem um raio fixado de comprimento R, só que você pode medir esse raio, para qualquer lado, certo? Quando eu meço para qualquer direção esse raio, eu obtenho pontos. Cada um desses pontos tem a propriedade de que ele está a R unidades de distância desse centro. Isso é a esfera. Só que ao invés de eu poder ir só para um lado, como era na circunferência, eu posso andar em outros sentidos também. Posso fazer todos os para cá, para o fundo, lá atrás também, para frente. Então eu tenho mais opções e aí eu vou construindo esse objeto que é a minha esfera. São todos os pontos do espaço que distam R unidades do meu centro. Então são todos os pontos que distam R unidades daquele ponto C fixado. Quando eu uso aquela mesma coisa lá de fazer a distância entre o ponto e o centro, a gente vai cair nessa equação azul que vocês estão vendo aqui em cima, certo? Então, essa é a equação de uma esfera. X menos x0, y menos y0, z menos z0, todo mundo ao quadrado e com coeficiente 1 aqui na frente, sempre 1 aqui na frente. A soma desses quadrados é igual a R ao quadrado. Então, aqui eu sei que, dessa equação, eu sei que o centro é o ponto x0, y0 e z0 e que o raio da esfera vale R. Então, percebam quem terminou aí de fazer os exercícios ou quem está fazendo o seu trabalho, acho que da esfera era o primeiro do trabalho, percebam como é parecido com a equação da circunferência. Então, não é parecido porque por coincidência, e sim porque é uma generalização daquele conceito que a gente viu anteriormente para a circunferência. Se o centro for a origem, não vai ter esse termo cruzado aqui. Vai ficar simplesmente x quadrado, y quadrado, z quadrado igual a r ao quadrado. Então, aquela equação que a gente viu antes, agora eu mudei um pouquinho. Então, eu tenho essa equação aqui. Como que eu identifico o centro? Então, eu olho todo mundo ao quadrado, todo mundo positivo, e do lado de cá um número positivo. Então, eu sei que eu estou falando de uma esfera. Qual que é o centro dessa esfera? Tem deslocamento em x, em y ou em z? Não. Então, o centro dessa esfera é 0 em x, 0 em y e 0 em z.
Quem é o número que está do outro lado do igual? 9. Então, r ao quadrado é igual a 9. Portanto, o raio da minha esfera é 3. Com isso, eu consigo desenhar a minha esfera tranquilamente. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar falando de um objeto. Deixa eu fazer isso aqui em azul. Eu sei que eu vou estar falando de um objeto de raio 3 a partir da origem. Então, eu desenho lá a origem, até comentei isso com algumas pessoas ontem que vieram me pedir ajuda para desenhar elipses, por exemplo. Então, como é que eu desenho uma esfera? A partir do centro, eu vou marcar 3 unidades em todas as direções. No caso do plano, eu tinha 4 possibilidades. No espaço, eu vou ter 6. Então, eu vou juntar, eu vou andar 3 unidades para cada lado a partir do centro 0, 0, 0. Então, 3 unidades para cá, para cá, para cá ou para cá. Percebam que eu estou só no chão, eu estou só no plano X, Y. Esse aqui é o Z, né? Então, no plano XY, eu vou desenhar uma circunferência, porque quando eu corto a esfera de qualquer jeito, eu sempre obtenho uma circunferência. Agora, eu vou andar 3 unidades apenas na lateral. Então, 3 unidades para o X e 3 unidades no Z. Tenho aqueles 4 pontos cardeais da circunferência. Vou juntar esses 4 pontos. É claro que sem escala vai ficar feio, tá, pessoal? Juntei os meus 4 pontos. Agora eu vou andar apenas aqui no plano YZ, no plano de trás. Então, eu tenho 3 unidades para o Y, 3 para o Y negativo, 3 para o Z para cima e 3 para o Z para baixo. Junto esses 4 pontos. É claro que às vezes não fica bonito, tudo bem, não tem problema, a gente vai aprendendo, né? Perfeição. Prática traz a perfeição. Mais ou menos isso aí é a minha esfera. Essa casquinha que tá 3 unidades para cada lado. O que eu quero dos desenhos de vocês, é claro que tem que ficar mais ou menos entendível, porque eu tenho que entender o desenho, né? Mas o que eu quero é que vocês saibam o que vocês estão fazendo e vocês descrevam para mim o que vocês tentaram representar naquele desenho. A perfeição do desenho, isso aí a gente vê com a prática, certo? Lá na última fase do curso, a gente desenha de novo isso aqui, em escala, bonitinho, e aí vê se consegue ficar melhor. A esfera é só a casquinha, certo? Então, qual que é a ideia aqui? Se você conhece o centro e o raio de uma esfera, você vai fazer aqueles 3 pontos para cada lado, para cima, para baixo, para trás, para frente, para um lado, para o outro. A sua esfera vai ser a superfície que liga esses 6 pontos principais aí, sempre por circunferências. Porque se eu corto, independente de como eu corto, isso aqui é uma bola, né? Independente de como eu corto essa bola, eu sempre vou obter como interseções circunferências, certo? Um jeito da gente verificar como que vão ser esses traços é fazer, sim, a intersecção com cada um daqueles planos de forma separada. Então, eu vou fazer para esse exemplo cada um dessas interseções separadas, certo? A equação é essa que está aqui em cima da tela. Então, quais são os 3 planos coordenados? O primeiro é o plano XY, que é o plano onde todos os pontos têm z igual a 0. O segundo é o plano XZ, onde todos os pontos têm y igual a 0. E o terceiro é o plano YZ, onde todos os pontos têm x igual a 0. Então, eu vou pegar na minha equação, que era x² mais y² mais z² igual a 9, e vou colocar z igual a 0, porque no plano XY todo mundo tem z igual a 0. Isso vai me dar a intersecção da quádrica com o plano XY.
Assim como vocês fizeram a interseção do plano com o plano XY, a interseção da reta com o eixo X ou o eixo Y. Se o z é zero, isso aqui fica x² mais y² igual a 9. Ou seja, no plano XY, deixa eu ver que cor que eu usei aqui, laranja. No plano XY, o traço dessa cônica é uma circunferência de raio 3. 3 aonde? Em X, deixa eu desenhar em azul. Em X e em Y. 3 e 3. Como eu falei, eu não sei desenhar a circunferência. Essa circunferência laranja é o que eu representei aqui, ó. Só que eu representei ela no lugar correto no R3. Eu representei a circunferência no plano XY, no plano XY, que é esse plano deitado, é esse plano que faz o chão do R3. Essa divisão entre os octantes aí, positivos com Z e negativos com Z. A mesma coisa eu vou fazer para os outros dois planos coordenados. x² mais z², o y é zero, então eu vou ficar com x² mais y² mais z² igual a 9, mas se eu estou no plano xz, o y é zero. Então eu vou ficar com essa equação aqui. Agora vai aparecer a primeira diferença com relação àquilo que a gente estudou. Essa equação, x² mais z² igual a 9, não é nenhuma das equações que a gente viu para as quádricas, porque não tinha z nas quádricas. Mas imagina que você está restrito apenas ao plano xz. Não existe outra variável, não existe a variável y, não existe essa terceira dimensão. Então, se eu estou limitado apenas ao plano xz, essa equação estabelece uma relação entre a variável x e a variável z, da mesma forma que aquela equação da circunferência fazia entre x e y. Então, essa equação em azul vai representar a mesma coisa, uma circunferência de raio 3, mas com relação ao plano xz e não ao plano xy. Então, aqui eu vou ter, deixa eu só ver a cor, roxo. Eu vou ter do mesmo jeito uma circunferência de raio 3 centrada na origem, né? O centro é a origem do teu sistema. Essa circunferência é a circunferência que eu representei aqui em roxo. Só que ela está representada onde? Ela está representada corretamente nesse plano lateral, que é o plano X e Z, certo? E a mesma coisa para o último plano coordenado. Aqui no último plano coordenado, essa equação geral não tem x, então eu fico com essa relação entre y e z. Y e z, deixa eu ver que cor que eu usei, vermelho. Essa relação y² mais z² igual a 9 estabelece também uma circunferência de raio 3, se tudo que existe for o y e o z, sem uma terceira coordenada x. Essas três circunferências, a laranja, a roxa e a vermelha, foram as circunferências que eu representei aqui no espaço antes de pintar esse objeto. A laranja no plano XY, a roxa no plano XZ e a vermelha no plano YZ, respectivamente, cada uma delas no lugar correto que ela tem que estar. Então, a ideia é, para desenhar uma quádrica, eu vou primeiro calcular a intersecção dessa quádrica com o plano coordenado XY, XZ e YZ. A partir desses três desenhos, que foram os desenhos que eu fiz ali, eu consigo ter uma ideia melhor de qual é a quádrica que eu estou tentando representar, certo? Então, essa é a maneira como a gente vai desenhar, pelo menos, a esfera no espaço. Esses cortes a gente vai fazer sempre, tá? A gente sempre vai verificar esses cortes para qualquer quádrica,
Mas, em particular, na esfera, esses cortes vão ser circunferências, então você pode desenhar dessa forma que eu fiz. 3 para lá, 3 para cá, 3 para todos os lados e junta todos esses pontos depois. Ok? Essa é a representação bonita lá no GeoGebra. Então, eu fiz aqui uma representação. Então, aqui está certinho. Eixo X, eixo Y em verde, eixo Z. Certinho, uma circunferência de raio 3. Aqueles cortes que eu fiz para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer na mesma cor que eu usei. O corte do XY tá aqui, ó. Vocês estão vendo que ele muda a sombra um pouquinho? Dá para perceber que a cor tá diferente, não dá? Ó. Esse é o corte laranja que eu fiz. Depois eu fiz um corte em verde, que era o corte YZ. O corte YZ, o 3 do X tá, perdão, o XZ, o 3 tá aqui e lá. É esse corte aqui. Ele é um corte, ele passa por aqui, na verdade, e depois junta lá atrás. Esse é o corte do X e do Z. O X é o vermelho, o Z é o azul. E tem um último corte que eu fiz em vermelho, do Y igual a 3 e do Z igual a 3, que esse eu quase não vejo, porque ele tá atrás aqui. Opa. Aqui tá o 3. Ele vai juntar lá no 3 do Z e vai juntar lá no 3 do Y. Então, esses são os 3 cortes que eu fiz. O GeoGebra não mostra o laranja, o roxo e o vermelho, porque está em cima da esfera. Mas esses são os 3 cortes, no Y, no Z e no X. Aqui tem os cortes, as vistas, então, para cada um desses planos. Esse primeiro plano, então, é o plano Z igual a 0, que é o plano XY. Esse segundo é x igual a 0, porque é o plano YZ, e esse terceiro é y igual a 0, porque só tem o x e z, certo? Então, é as mesmas representações que eu fiz antes, só que agora de uma forma mais bonita, usando aí algumas imagens do GeoGebra. Mas antes eu fiz a minha, hein? Eu não coloquei simplesmente no GeoGebra e copiei. Eu fiz, depois só fui ver como é que ficou, para ter certeza que ficou certo. Aqui meu assistente aqui tá falando sozinho. Vamos mais um exemplo. Agora um exemplo onde eu tenho uma equação geral um pouquinho mais complicada, tá? Então eu tenho essa equação geral aqui, ó. O que é isso? Não sei. Pode ser uma circunferência, pode ser uma... Como tem z, na verdade, tem que estar no espaço, né? Pode ser uma esfera, pode ser um paraboloide, pode ser um elipsoide, pode ser qualquer quádrica. Como que eu identifico que quádrica que é essa? Poderia ser um elipsoide, ó, o coeficiente do x quadrado, do y quadrado e do z quadrado é o mesmo. Isso não me garante que é uma esfera, tá? Pode ser um elipsoide mesmo assim. Nesse caso, como é que eu faço para descobrir que quádrica essa equação representa? Do mesmo jeito que vocês fizeram no trabalho, e isso é basicamente o trabalho que vocês vão ter hoje sobre quádricas. Primeira coisa, faz o completamento de quadrados. Eu não vou fazer o completamento de quadrados, porque vocês já devem ter treinado isso várias vezes para poder terminar a atividade. Se precisar de ajuda, vocês podem me mandar, a gente pode conversar na semana que vem. Completei todos os quadrados do jeito que eu ensinei vocês em sala, eu cheguei nessa equação aqui. X menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, z menos 3 ao quadrado, igual a 1. Então, essa equação encaixa em alguma quádrica? Encaixa. Encaixa naquela equação da esfera, perdão, que a gente viu agora há pouco. O que eu tenho que retirar dessa equação? Bom, algumas informações importantes. Então, eu sei que isso é uma esfera, porque os coeficientes são todos uns e do lado direito é um número positivo.
eu sei que como tem esse deslocamento em x, y e z, o centro da minha esfera não é mais a origem, é o ponto 1, 2 e 3. Ah, professora, mas não é menos 1? Não, lembra que o menos tem a ver com deslocamento? Tem a ver com aquele negócio de distância entre os pontos? O menos vem da fórmula da distância. Então, o menos faz parte da fórmula, não da coordenada do centro. E o raio é ao lado direito, portanto, o raio é igual a 1. Como que eu vou esboçar essa minha esfera? Do mesmo jeito que a gente fez antes. Você faz lá o plano coordenado, só que agora o teu centro é o ponto 1, 2 e 3. Então, eu vou ter que colocar ele no lugar certo. 1 em x, 2 em y e 3 unidades no z. 1, 2, 3 unidades. Vou pegar essa minha reguinha e medir ali. Mais ou menos esse cara aqui. Vou desenhar só pra cá, tá? Mais ou menos aqui está o centro da minha esfera com coordenadas 1, 2 e 3. Deixa eu fazer uma caixinha aqui. Mais ou menos aí está o centro dentro dessa caixinha de lado 1, 2, 3. Esse é o centro da minha esfera. Como que eu vou marcar os pontos da minha esfera? Você vai olhar para o seu raio. Bom, meu raio é 1. Então, a partir desse ponto, que é o ponto 1, 2, 3, eu vou andar 1 para a direita, 1 para a esquerda, 1 para trás, 1 para frente. Isso vai me dar um corte. Depois eu vou andar 1 para cima, 1 para baixo, 1 para a direita, 1 para a esquerda. Isso vai me dar outro corte. Depois eu vou andar para onde que faltou? Para cá e para cima. Para frente, para trás, para cima e para baixo. Isso vai te dar outro corte. Ah, ficou muito corte? Ficou. Beleza, então agora vamos melhorar o nosso desenho. Vamos fazer uma coisa mais limpa. Isso é um esboço, só para a gente saber como é que tava esse carinha aqui. Vou tentar desenhar esse negócio maior. 1, 2, 3 unidades. Vou desenhar mais para baixo. 1, 2, 3. Quais são os pontos que eu realmente preciso? Bom, vamos ver? Eu preciso desenhar um para cá, um para cá, um para frente e um para trás. Isso vai me dar esse corte aqui. Lá atrás eu não tô vendo. Agora eu preciso de um ponto em cima e um embaixo, né? E aí eu ligo todo mundo aqui. Essa parte eu vejo, aquele lá eu não vejo. Esse eu vejo que tá na frente, esse eu vejo que tá na frente, esse eu vejo, esse eu vejo. E aí eu tenho um para todos os lados aí. Certo? Aí faz um mais fininho, outro mais grossinho, mas a ideia é que você saiba que você está andando com relação a esse raio para todas as direções. Então, por exemplo, para a gente colocar um ponto, se o meu centro tinha coordenadas 1, 2 e 3, quando eu ando uma unidade para cá, eu estou andando uma unidade para o y. Então, esse ponto vai ter o mesmo x, que é 1, 1 a mais no y, que é 3, e o mesmo z. Esse ponto para cima vai ter o mesmo x e o mesmo y, mais uma unidade a mais no z, 4. E assim por diante, eu tenho vários pontos aí. Esse ponto para frente, como para frente é eixo x, esse ponto para frente vai ter 1 a mais no x, o mesmo y, que era 2, e o mesmo z, que era 3.
certo? Então, eu consigo localizar alguns pontos principais aí da minha esfera, fazendo esse negócio de um para trás, um para frente, um para o lado, um para o outro, eu consigo desenhar a minha esfera. Por que que essa esfera é um exemplo interessante? Vamos supor que você faça aquela história que eu falei de cortes, os traços. Quando eu pegar essa esfera, me respondam ali no chat, essa esfera vermelha, se eu corto ela, opa, aqui é o meu, se eu corto ela pelo plano z igual a zero, z igual a zero é o plano xy, vai cortar a esfera vermelha, sim ou não? Esse plano verde está cortando essa bola vermelha? Está encostando na bola vermelha de algum jeito? Não está encostando. Então, não tem traço dessa esfera no plano z igual a zero. Então, esse é um corte que não vai me ajudar a entender a quádrica. A mesma coisa no plano lateral. Se eu pegar essa quádrica e cortar ela por esse plano y igual a zero, que é o plano lateral, vai encostar nessa quádrica? Também não. Por que que não vai encostar? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não vai encostar porque eu tenho aqui, ó, no y, 2 unidades de distância. E no máximo eu ando 1 unidade para cá. Então não vai encostar na minha quádrica. Se eu girar essa minha quádrica e fizer o plano lá de trás, ele vai encostar sim, mas ele vai encostar só esse pontinho aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu estou a 1 unidade de distância do x, o meu centro está nessa altura, e com um raio eu posso ir até 1 unidade para trás. Então, eu vou ter intersecção, esse pontinho verde vai ser a intersecção do plano YZ com essa esfera. Mas vai ser só um pontinho. Então, alguns cortes não me ajudam a entender o meu desenho. Exatamente, Natália. O plano, ele tangencia a esfera. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu só colocar nome nos eixos que eu não coloquei aqui. Esse é sempre o X, esse é o Y, esse é o Z. Ó, vocês estão já sabendo de tangenciar, que bonito. A ideia é que fica assim, ó, se eu virar o desenho, é isso mesmo, Natália. Se eu colocar assim, X, Y e Z para cima, 1, 2 e 3. Essa esfera tá assim. Deixa eu desenhar primeiro aqui, para ficar mais fácil. Esse é o plano lateral. Digamos que esse é o pedacinho que eu vejo da esfera. Ficou meio torta, né? Sim. Use a imaginação, certo? Esse plano lateral aqui, ó, como a esfera tá 1 unidade para lá, com relação a isso mesmo, derivada, né? Com relação ao X, esse plano encosta só nesse pontinho aqui, ó. É isso mesmo, ele vai tangenciar a esfera. Isso porque o raio é 1, tá? Se o raio fosse um pouquinho menor, já não encostava. Então, essa vista aqui da esfera, ela só encosta num cantinho da esfera. Mas ela tá mais para cá. Ela encosta exatamente porque essa distânciazinha aqui é 1 unidade. E o raio é 1 unidade. Então, aquele pontinho é isso mesmo. Ele vai tangenciar o plano YZ apenas num pontinho. Essa que é a ideia tangencial, ele só encosta. Então, imagina assim, ó. Imagina quantos pontos existem num espacinho mínimo no plano. Você vai pegar só um ponto, a menor unidade que você puder, esse ponto é que vai encostar nessa parede verde de fundo, certo? Então, nesse caso, a gente tem isso aqui, a gente chama de esfera, só para colocar, é uma esfera deslocada, beleza?
Deslocada por quê? Porque o centro dela não é mais a origem, e sim um ponto diferente da origem. Esse é um dos exercícios que está lá no trabalho, desenhar uma esfera deslocada e achar alguns pontos dessa esfera. Então, o que eu queria comentar era exatamente isso que eu já dei a ideia ali em cima. Se eu calculo a interseção com os planos coordenados, x, y aqui, com cada um dos planos coordenados, y, z, a minha equação ela vai ser, deixa eu usar a equação aqui. Lembrei. X menos 1 mais y menos 2 mais z menos 3 igual a 1. Tá? Vou fazer só com o plano XY para entender o que vai acontecer. No plano XY, o z é sempre igual a 0. Tá? Então, como que eu calculo o traço num determinado plano? Você pega a equação do plano, que nesse caso é z igual a 0, e substitui no lugar de z. Quando eu substituo, eu vou ficar com x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado igual a 1. Essa equação é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, 9. Esse 9 está positivo, passa para cá negativo. A minha pergunta para vocês, essa equação representa uma circunferência ou uma elipse? Sim ou não? Se não, por que não representa? Para ser circunferência, tem que acontecer duas coisas. O coeficiente é o mesmo, nesse caso o coeficiente é o mesmo, mas também, deixa eu ver, tem gente escrevendo ali. Deixa eu atualizar aqui. O que mais que tem que acontecer para isso aqui ser uma circunferência? Precisaria do AB, mas o A pode ser, eu posso sempre pensar que embaixo do número tem 1. Então, o A e o B poderiam ser 1, nesses casos, sem problema nenhum. Esse não é o impeditivo para representar uma elipse. O mais importante aqui, Natália, é que o raio teria que ser positivo, certo? O raio tem que ser sempre um número maior do que 0. Então, não tem como eu somar dois números ao quadrado, o que sempre vai me fornecer alguma coisa positiva, e isso ser igual a um número negativo, tá? Isso aqui tá negativo. Então, isso aqui não pode acontecer nunca. Portanto, não tem interseção. Não tem nenhum ponto que satisfaça essa equação. Não tem intersecção com o plano YZ. Por outro lado, se eu fizer o plano YZ, eu vou ficar com essa equação aqui, o YZ, o x é igual a 0. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, 0 menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, z menos 3 ao quadrado, igual a 1. Esse cara vai me dar 1, então a equação vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse 1 do lado de cá vai cortar com 1 do lado de lá. Isso pode ser uma equação de uma elipse ou de uma circunferência? Pode, só que o raio dessa circunferência é 0 e o centro dela é o ponto 2 e 3. Então, isso aqui é simplesmente o ponto 2 e 3. Então, na verdade, esse ponto de tangência que a gente tem aqui, a gente até conhece as coordenadas dele. Esse ponto de tangência é o ponto com coordenada. Deu 2 e 3 ali? Deixa eu só ver aqui. 2 em Y, 3 em Z. Isso mesmo. Ele é o ponto com coordenada x igual a 0, 2 em Y e 3 em Z. Olha como isso está certinho. 2 unidades no Y e 3 unidades no Z, que era exatamente a altura ali do centro da minha esfera. Beleza? Então, eu consigo, usando a equação das quádricas,
e colocando as coordenadas dos planos coordenados, que é z igual a 0, y igual a 0, ou z igual a uma constante, y igual a x, o plano que eu quiser, quando eu junto essas duas equações, eu consigo determinar se existe ou não intersecção entre essa quádrica que a gente está representando com algum outro objeto tridimensional. Em geral, a gente olha os planos laterais porque eles são planos importantes para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona o nosso desenho, tá? Então, eu dei uma atenção especial aqui na esfera porque ela é a principal, na minha opinião, uma das principais quádricas que a gente vai trabalhar. Mas tem outras, né? Aqui eu fiz uma representação no GeoGebra só para ficar bonitinho, tá? Então, fiz aí a representação, exatamente o mesmo desenho que eu fiz, mas um corte no GeoGebra. E esses cortes não são cortes dos planos coordenados, certo? São os cortes dos planos que passam pela origem. Então, se eu pegar esse meu desenho aqui de cima e cortar exatamente nessa altura do X, eu vou obter um corte circular. Porque eu estou cortando não no x igual a 0, mas no x igual a 1, um pouco mais para frente. A mesma coisa se eu fizer um corte nesse plano y igual a 2. Então, eu também vou obter um corte circular. Porque eu estou cortando não aqui no vermelho, mas duas unidades para frente com relação ao y. Entenderam agora por que a gente estudou aqueles planos principais, aqueles planos paralelos aos planos coordenados? Porque a gente vai precisar deles agora. Tá? Então, aqueles planos são muito importantes para a gente poder fazer esses traços dessas superfícies no espaço. E a mesma coisa se eu cortar essa esfera pelo plano z igual a 3, eu vou obter um corte circular também. Esses cortes são esses cortes que estão representados aqui, ó. Z igual a 3, x igual a 1 e y igual a 2. Então, ao invés de eu cortar no z igual a 0, que não tinha intersecção, eu joguei ele um pouco mais para cima para obter um corte. Ao invés de eu cortar no x igual a 0, onde eu tinha só um pontinho, eu joguei ele um pouco mais para cima para conseguir um corte melhor. E a mesma coisa, ao invés de eu cortar do y igual a 0, onde nem tinha intersecção, eu desloquei um pouquinho esse plano, certo? Então, isso é deslocar os planos. Ao invés de eu cortar nesse cara lateral, que tinha só um pontinho lá atrás, eu trouxe esse corte um pouco mais para frente, para daí sim conseguir representar um pouco melhor a minha quádrica, ok? Então, essa é a história de fazer fatias da quádrica. Você ir colocando planos em posições convenientes para descobrir como que é esse teu objeto tridimensional. Essas não são as únicas quádricas, tá? A esfera não é a única quádrica. Então, a gente vai ver mais algumas aqui. Agora eu vou mais apresentar para vocês as outras quádricas, e aí na semana que vem vocês podem já ir fazendo atividade, completando os quadrados, identificando, e aí na semana que vem a gente pode desenhar esses objetos juntos, tá bom? Então, a primeira quádrica um pouco diferente aí da esfera, um pouco diferente dessa primeira mais básica, é chamada de elipsoide. O elipsoide o que é? Ele é a generalização daquela equação da elipse, essa é exatamente a equação da elipse, com A embaixo do X, significa que vai ser uma elipse deitadinha, só que agora você ganha uma terceira dimensão. Você ganha também uma coordenada z que respeita uma equação parecida com aquela. Esse z não é o z lá da elipse em duas dimensões, tá? Esse c é um número que é o divisor aí do z. Nessa equação, significa que o centro da elipse é o ponto x0, y0 e z0, e que A, B e C são os comprimentos dos semieixos. Então, por exemplo, se eu considerar um caso mais simples, onde o centro é a origem, esses deslocamentos somem e você fica com uma equação como essa que está aqui embaixo, certo? Então, essa equação é a equação que está associada a esse desenho aqui do lado. Eu tenho A embaixo do X, B embaixo do Y
C embaixo do Z e o centro é a origem. Então, como que eu desenho isso? A partir da origem, eu faço A para cá e A para cá com relação ao X, B para cá e B para cá com relação ao Y, C para cima e C para baixo, então não é mais a mesma medida para todos os lados, é uma medida diferente, e a gente une os pontos. Esse plano lateral, eu vou juntar esses 4 pontos. Nesse plano de cá, eu vou juntar esses 4 pontos. E a mesma coisa para os outros 4 pontos aí de Y e Z. Então, eu tenho agora o meu objeto tridimensional, fazendo não mais R unidades para cada lado, mas A para cada lado, no X, B no Y, C no Z. E a gente tem esse objeto tridimensional, que é chamado de elipsoide. Então, percebam como os traços das coisas que a gente não vê ajuda a ficar melhor a figura, tá? Eu só vejo essa parte da frente, eu não vejo isso aqui. Por isso que está tracejado. Então, isso é importante também na hora de vocês esboçarem as elipses. Por ser uma elipse, pode variar esse A, B e C de lugar, vai mudar o eixo maior. Então, o maior desses 3 valores pode dar uma elipse assim, mais levantadinha, ou pode dar uma elipse assim, mais comprida com relação ao X. Vai depender dos valores de A, B e C que estiverem embaixo de X, Y e Z, respectivamente. Certo? Como eu falei antes, os traços de uma quádrica são cônicas. Os traços de um elipsoide são elipses. Por quê? Quando eu estou no plano XY, significa que o Z é zero. Então, nessa equação, esse termo vai desaparecer. Se ele desaparece, eu fico com essa equação, que é a equação de uma elipse centrada na origem, com A e B. Então, a gente vai ter bem certinho aqui, se eu olho só para o plano XY, A na direção do X e B na direção do Y. Uma elipse centrada na origem, com semi-eixos iguais a A e B. Esse corte é exatamente esse corte aqui, ó, deitadinho. E a mesma coisa para todos os planos coordenados. Cada plano coordenado, isso aqui vocês têm que lembrar, tá? Cada plano coordenado significa que alguma das variáveis é zero. Se eu pego essa equação, y igual a zero, e coloco aqui, esse termo desaparece. Vou ficar de novo com uma equação que representa uma elipse, mas agora com relação a x e z. A na direção x e c na direção z. Então, eu tenho essa elipse. É a mesma coisa para cada um dos planos. Então, quando eu faço os traços, quando eu fatio as minhas quádricas, eu obtenho cônicas. Por isso que eu tenho que saber desenhar cônicas para poder desenhar as minhas quádricas no espaço. Por isso que a gente vê primeiro aquela parte de cônicas. Ok? Então, eu tenho aí os 3 traços de uma elipse. De um elipsoide, perdão. Se o elipsoide estiver deslocado, é a mesma coisa, só que aí o centro não é mais a origem, você tem que levar o centro para o lugar correto e a partir dali fazer a análise de para lá, para cá, para cima, para baixo, usando as medidas de A, B e C. Certo? Então, vamos olhar para essa equação e a gente não vai desenhar ela, a gente só vai identificar, tá? Como que eu sei que essa equação... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Não, beleza. Como que eu sei que essa equação representa uma elipsoide? Porque eu tenho 3 variáveis ao quadrado, todas elas positivas. E do lado direito eu tenho 1. Isso me garante que eu tenho um elipsoide. 3 variáveis ao quadrado, as 3 positivas, e do lado direito eu tenho o valor 1. Quem que é o centro desse elipsoide? E é elipsoide porque tem o Z. Se não tivesse o Z, seria uma elipse. Quem que é o centro desse elipsoide? Não tem deslocamento em X, nem Y, nem Z. Então, o centro é o mais fácil, é a origem. Quem são os semi-eixos? Com relação a X, o semi-eixo vale 2, porque A quadrado vale 4 e, portanto, A vale 2.
Com relação a y, o semi-eixo vale raiz de 16, portanto, o semi-eixo vale 4. Com relação a z, eu tenho c quadrado igual a 4, portanto, o c vale 2. Então, eu tenho o centro e eu tenho as medidas que eu tenho que andar para cada um dos lados para fazer o meu desenho. Oi, pode falar. Então, nesse caso, não tem aquela questão do ácido sempre maior que eles vão ser, pode ser que 3 maior que o ácido, quando o maior número estava embaixo do ele era o ácido. Sim, sim. Aqui, na verdade, para elipse, para o elipsoide, o mais importante é que existe aquela relação do triângulo, né? Entre A, B e C. Aqui não existe, tá? Essa relação. Não significa que esse C é o quadrado de A mais B ao quadrado. Não tem essa relação. Existem sim algumas relações, mas, por exemplo, assim, existe uma hipotenusa quando eu olho para esse retângulo, para esse triângulo. Existe uma hipotenusa quando eu olho para esse, existe uma hipotenusa quando eu olho para esse de baixo. Mas não tem nenhuma convenção de que para o elipsoide o A tenha que ser o maior deles. Mas se quiser continuar respeitando isso, não tem problema nenhum, tá? Mas não existe aquela relação, lá na elipse existe porque a gente tem essa relação entre A, B e C. Então, o A tem que ser o maior porque ele é uma soma das outras duas coordenadas, das outras duas medidas. Essa relação não é verdade aqui, tá? O A, B e C, eles são o valor dos semi-eixos. Se você quiser continuar usando aqui, não tem problema, tá? Mas imagina a seguinte situação, vou colocar uma situação de por que isso não é importante nessa parte do R3. Se aqui fosse o 16 também, quem que seria maior? O cara que está embaixo do X ou o cara que está embaixo do Y? Tem como decidir quem que seria o A nesse caso? Não tem, né? Então, na verdade, para a elipse não faz tanta diferença. O que importa é que na hora de desenhar, para o elipsoide, perdão, não tem essa distinção, porque você pode ter dois valores maiores, tá? Mas se você quiser, aqui só tem um maior, quiser chamar esse de A, não tem problema também. Mas o importante é que aqui não vale aquela história de que o A quadrado é B quadrado mais C quadrado, tá? Isso aqui não vale essa relação. Beleza? Pode perguntar, tá? Não tem problema. Até é legal que vocês abram o áudio aí para me interromper e me ajudar a dar aula, tá? Não vale essa relação aqui. Porque você pode ter dois semi-eixos com a mesma medida, tá? Quando a gente for ver o elipsoide, aí sim vai ter uma diferença, porque um desses caras vai ter sinal negativo. Aí sim tem que tomar um pouco mais de cuidado quem é o número que está embaixo do cara que tem sinal negativo. Mas aqui não tem problema. Tanto que alguns livros chamam isso aqui de alfa, beta, tá? Não usam necessariamente A e B. Os traços dessa elipse. Quem vão ser os traços desse elipsoide aqui? Perdão. Os traços é a gente pegar cada um desses caras e colocar x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, eu vou copiar aqui a equação. Quando eu tiver no plano x, y, eu vou fazer só um deles, tá? O z é igual a 0. Então, eu vou ficar com essa equação aqui. 4 mais y sobre 16 igual a 1. Então, no plano XY, quando z for igual a 0, isso aqui é uma elipse de centro 0, 0 e semi-eixos 2 e 4. Então, as medidas dos semi-eixos são 2 e 4. Aqui, Natália, mesmo que esse cara esteja embaixo do Y, o mais importante é que na hora de fazer o desenho, então aqui eu estou restrita ao plano XY, por exemplo, eu lembre de fazer 4 unidades no Y e 2 no X. Tá? Isso é a parte mais importante, você usar o número maior
para a variável que está embaixo dele, que está acima dele. Então, nesse caso, a elipse ficaria assim, ó. No plano, restrita ao plano XY, certo? Então, se eu faço cada um dos traços para x igual a zero, y igual a zero, eu vou obter 3 elipses, mas um pouquinho diferentes. Quando eu junto todas essas elipses, eu vou ter, então, o meu elipsoide dessa forma. Então, no plano x e y, que é esse plano lateral, eu tenho 4 para cima e 4 para baixo, 2 para o lado e 2 para o outro. Então, eu tenho esse corte aqui. Quando eu faço nos planos laterais, o cara embaixo do x do z era 2, então eu vou ter 2 para cada lado, para cima e para baixo. Certo? Então, dependendo dos traços que eu tenho, esse desenho aqui, esse negócio aqui pode ignorar. Era para outra coisa isso aqui, mas não aparece nesse contexto. Cada vez que eu corto esse objeto por algum plano especial, aqui nesse caso o plano z igual a zero, eu tenho então esses traços do meu objeto, certo? Esse aqui é o plano z igual a zero, ou então simplesmente o plano coordenado xy, você obtém essa elipse de intersecção. Aqui eu tenho o desenho no GeoGebra, só para dar uma ideia para vocês. Deixa eu colocar em azul aqui um pouco mais forte. O corte que eu desenhei ali anteriormente era no plano XY, então ele está aqui, ó. Tanto que vocês podem ver que ele tem uma pequena diferença na sombra lá atrás, ó. Ó, a sombra é um pouquinho diferente, tem uma marcação ali dividindo, certo? É para mostrar, então, o traço desse elipsoide no plano XY, ok? Então, para o elipsoide, a gente vai ter uma equação como essa, deslocada ou não, e aí os valores que estão embaixo de x, y e z, você faz respectivamente com relação ao eixo x, y e z, para você saber para que lado que essa elipse é mais esticada. A nossa próxima quádrica é uma quádrica que aparece muito lá em cálculo, que é chamada de paraboloide. O paraboloide é uma quádrica cuja equação geral apresenta 3 variáveis, x, y, z, mas apenas 2 delas estão ao quadrado. Então, é um pouquinho diferente porque vai ter as 3 variáveis, mas só 2 delas estão ao quadrado. O sinal dessas variáveis ao quadrado pode ser o mesmo ou pode ser diferente. Então, dependendo se é o mesmo sinal ou sinais diferentes, a gente tem 2 tipos de paraboloides. A gente vai trabalhar mais com esse primeiro paraboloide, que é chamado de paraboloide elíptico. Então, você tem x, y, z na equação. Você tem 2 variáveis ao quadrado. Para o elipsoide e para a esfera são 3. E os termos ao quadrado têm o mesmo sinal. Então, isso define um paraboloide elíptico. 3 variáveis, 2 delas apenas estão ao quadrado e os termos ao quadrado têm o mesmo sinal. Como que vai ser isso? Vai ser parecida com a equação da parábola, só que agora a gente vai ter 2 variáveis ao invés de uma. Então, vamos olhar para essa equação aqui primeiro, ó. Ignorem esse termo. Essa equação é a equação de uma parábola. Se você pegar esse C e passar para o outro lado, você vai ficar com y igual a um número que multiplica x quadrado. Isso é a equação de uma parábola. Quando eu tiver um paraboloide, vai ser a mesma coisa, só que ao invés de eu ter só o x, eu vou ter também uma outra variável ao quadrado, nesse caso a variável z. Então, o caso que mais vai aparecer para a gente vai ser esse caso aqui, ó. Vou até marcar ele aqui. É um paraboloide
onde o vértice dessa parábola, o vértice desse paraboloide, que é o paraboloide é basicamente uma parábola em R3, paraboloide elíptico. Então você tem duas parábolas, como se você girasse essa parábola, e isso vai fornecer o teu paraboloide. Essa equação desse jeito, z, que pode estar multiplicado por um número ou não, é igual a um termo quadrático em x com um certo coeficiente, mais um termo quadrado em y com um certo coeficiente. Essa é a equação de um paraboloide elíptico com vértice no 0, 0, 0. Se esse vértice for deslocado, então se ao invés de eu estar com o meu paraboloide lá na origem, o meu vértice for deslocado, esse deslocamento vai aparecer no termo x, no termo y e no termo z, do mesmo jeito que os deslocamentos da esfera e da elipse aparecem dentro do termo quadrático, ou então subtraindo aqui no valor de z. Então, esses são os dois casos que vão aparecer mais para a gente. O z sendo função de x e y quadrado, tá? Nessas duas equações que estão aqui, vou deixar um pouquinho mais. Nessas duas equações, o que acontece é que o z é uma função, o z é uma função de x e y. Então, em geral, esse é o caso que vai aparecer para a gente. Mas esses casos de baixo também aparecem. Então, você pode ter y em função de z e x, ou então x em função de y e z. A função que eu quero dizer é que os termos ao quadrado são x e z, ou então y e z. Então, aqui o y depende de x e z, ou x depende de y e z, certo? Então, podem aparecer dessa forma. Todas elas têm que característica? 3 variáveis, mas só 2 delas estão ao quadrado, e as 2 ao quadrado têm sinal igual, positivo. As 2 têm sinal positivo, ou as 2 têm sinal negativo, aí basta multiplicar a equação por menos 1 para ficar positivo o sinal, certo? Então, aqui tem algumas representações de paraboloides. Deixa eu ver, acho que está na ordem um pouco diferente. Aqui nos interessa mais é esse caso aqui. Podem aparecer deslocados também, mas a gente vai... O que muda é, se quem tiver na potencial 1 for o z vai ser esse eixo que está dentro do paraboloide. Se quem está na potencial 1 for o x vai ser o eixo que está dentro do paraboloide. Se o y é que está na potência 1, o y vai ser o eixo que está dentro do meu paraboloide. É isso que muda, tá? A posição, se vai estar indo para o y, indo para o x ou indo para o z. Essa abertura desse paraboloide elíptico. O nome desse objeto é paraboloide elíptico. Então, deixa eu mostrar o caso que vocês vão ter que representar, que é o caso mais comum. Esse caso aqui, tá? É o principal. Você tem duas possibilidades quando a gente está falando de paraboloides elípticos. X quadrado, Y quadrado, os dois positivos, C vezes Z. Se esse C for positivo, esse lado de cá sempre é positivo, porque é a soma de dois termos ao quadrado. Se o coeficiente do Z, quando escrito dessa forma, for positivo, esse paraboloide ele está abraçando, podemos dizer assim, o eixo Z positivo, a parte positiva dos Zs. Da mesma forma que a parábola ficava voltada para a parte de cima do eixo Y. A mesma coisa, se você tem x quadrado e y quadrado, os dois positivos, isso aqui é positivo sempre. Se o seu z for negativo, se o c, perdão, for negativo, é porque esse paraboloide vai estar abraçando o eixo z, só que o eixo z negativo, a parte onde as cotas têm valores negativos, certo? Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer, a primeira não, mas uma das análises que a gente tem que fazer com relação ao paraboloide. Quando eu encontro equações dessa forma,
Primeira coisa, você identifica que isso é a equação de um paraboloide olhando os termos que estão ao quadrado e o sinal desses termos. Segunda, você analisa os coeficientes do z. Dependendo se o coeficiente for positivo ou negativo quando escrito dessa forma, o seu paraboloide vai ser virado para cima ou para baixo. Ah, professora, mas eu sei que meu paraboloide é virado para baixo. Como que eu desenho? Bom, para desenhar a gente vai usar aqueles traços que a gente comentou anteriormente. Então, o nosso desenho vai ser como? Vai ser através dos traços. A gente vai verificar quem são os traços desse paraboloide, pelo menos pelos planos coordenados. Então, vamos imaginar que eu estou pegando essa equação com z maior que zero, com c maior que zero, perdão. Então, z é uma função de x e y, esse é o caso mais comum e é o caso que vai aparecer no trabalho de vocês. E eu vou fazer cada um dos traços. No plano xy, z é zero, então esse lado da equação vira zero. Isso aqui é o que mesmo? Ah, isso aqui é uma elipse. Não, não é elipse porque tem um do lado de cá. Não tem um, tem zero. Isso aqui é uma circunferência, eu posso multiplicar. Uma circunferência não, perdão. Esse termo aqui é sempre positivo. Esse cara aqui é zero. A única forma disso aqui ser satisfeito, se eu colocar qualquer valor para o x ou qualquer valor para o y, esse termo do lado esquerdo vai ficar um número positivo. A única forma disso ser zero é que o x seja zero e o y seja zero. Tá? Isso é a solução dessa equação quadrática envolvendo x e y. Então, essa interseção do paraboloide elíptico com o plano XY é simplesmente um ponto. Que ponto é esse? X igual a zero, y igual a zero, e na verdade você vai ter, como x é zero, y é zero, e o z é zero, porque você está fazendo a interseção com o plano coordenado, você vai ter o ponto 0, 0, 0. Esse ponto é esse corte aqui, ó. O plano XY é esse plano aqui. Quando você corta um paraboloide elíptico que está voltado para o z positivo e que tem um vértice na origem, você encontra só esse pontinho. Você tangencia o seu paraboloide elíptico somente no vértice. O plano z igual a zero tangencia o paraboloide só naquele ponto 0, 0, 0. Quando eu tenho agora, por outro lado, uma interseção com o plano x e z, significa que nessa equação de cima, o y é zero, então esse termo desaparece. Se esse termo desaparece, você vai ficar com x quadrado sobre a é igual a c vezes z. Isso é a equação de uma parábola. Por que é uma parábola? Porque tem uma variável ao quadrado e a outra variável na potência 1. Isso é a equação de uma parábola que a gente acabou de ver ali quando a gente estudou em cônicas. Bom, lá era y, tudo bem, aqui só tem x e z, eu só estou falando dessas duas variáveis. Então, isso é uma parábola quando eu olho só para o plano x e z. Que parábola vai ser essa? Eu posso pegar esse z e passar para o outro lado, então vai ser a parábola cujo coeficiente do x quadrado vai ser 1 sobre esse número que vai aparecer aí. Não importa que número que é, mas o que importa é que o corte, o traço, vai ser uma parábola. Que parábola é essa? Bom, vamos olhar. No plano XZ. Plano XZ, cadê você? Plano X e Z. Plano XZ, esse corte lateral aqui. Essa parede. Quando eu corto o meu paraboloide por essa parede, eu obtenho essa parábola aqui, ó. Ela aumenta, né? Ela vai até o final aqui, que o seu desenho foi só até um pedaço. Esse é o traço do paraboloide elíptico pelo plano y igual a zero. Você fez um corte vertical nesse objeto, passando exatamente por cima do eixo x e no sentido do eixo z, você cortou esse objeto e você obteve essa parábola. Ah, mas como que eu sei bem certinho quem são os pontos da parábola? Você sabe porque você tem
essa equação da parábola. Você tem uma equação para a parábola, você tem a regra dessa parábola, que é esse corte quando você colocou y igual a zero. Então, a equação você tem, você consegue desenhar essa parábola perfeitamente, todos os pontos dessa parábola. A mesma coisa se eu tiver num terceiro corte, que é o corte x igual a zero. X igual a zero, esse termo desaparece, eu fico com essa equação. Essa equação, se eu pegar o c e passar para o outro lado, é a equação de uma parábola, com esse coeficiente, a parábola tem o y ao quadrado, então eu sei que isso é uma parábola se eu só tiver as variáveis z e y. Eu não tenho, imagina que não existe uma terceira dimensão z, isso é uma parábola. Então, se eu limito o meu desenho apenas ao plano YZ, que é esse plano aqui, eu tenho uma parábola. Ah, mas onde é que está essa parábola, professora? Está nesse lateral aqui, ó. Nessa lateral que a gente está vendo. Ela acaba aqui? Não, ela continua, só que a gente decidiu fazer só até um pedaço ali, senão a gente não vai parar de desenhar nunca. Então, esse é o meu corte. Como que eu sei a equação? Como que eu sei exatamente todos os pontos que estão nessa parábola? Porque você conhece a equação da parábola, você tem a regra que essa parábola respeita. Se ela está mais aberta, se ela está mais fechada, como que está o vértice dela, onde que está esses caras. Então, isso são o que a gente chama de traço do nosso paraboloide. No plano XY, no plano XZ e no plano YZ. Bom, o que falta aí para eu conseguir desenhar o meu objeto? Vamos dar uma olhada. Eu tenho um negócio assim, eu tenho um negócio assim, que é outra parábola, e eu tenho esse ponto. Dá para ver mais ou menos como é que as coisas estão acontecendo. Ah, tá um objeto virado para cima, esses dois cortes são assim. Como que eu faço assim para definir como que vai ser o meu paraboloide? Eu preciso fazer, já que esse corte z igual a zero não deu certo, porque só deu um, não é que não deu certo, né? Mas deu só um ponto, não me disse muita coisa a respeito desse paraboloide. Eu preciso pegar esse plano, deixa eu desenhar ele aqui. Eu preciso pegar esse plano, mas cortar ele um pouquinho mais para cima. Não ali no zero, mas eu vou fatiar ele um pouquinho mais para cima, tá? Vai ser o plano coordenado? Não, mas vai ser um plano que a gente viu lá, e por isso que a gente viu tudo aquilo que a gente falou de planos paralelos, aquela coisa toda, vai ser um plano dessa forma, que a gente já viu que é um plano paralelo ao plano coordenado lá na altura K. Por que eu estou pegando só K positivo? Porque se eu fatiar para baixo não vai ter nada, já que ele está virado para cima, esse paraboloide. Então, eu posso fazer essa análise para terminar o meu desenho. Eu tenho a equação do paraboloide, que depende de x, de y e de z. Eu fixo z valendo k. Então, aqui na equação, eu vou fixar o meu valor de z. Z vale k. Independente do número que está aqui embaixo do c, a gente está supondo que o c é positivo, tudo bem. Então, c é positivo. Então, isso aqui é positivo, porque o c é positivo e o k é positivo. Se é positivo, eu posso dividir os dois lados da equação por c vezes k. Então, esse c que estava aqui veio parar aqui embaixo, veio parar aqui embaixo, e do lado direito eu fiquei com 1. Se eu chamar o que está aqui embaixo de a quadrado, já que é tudo positivo, aqui é tudo positivo, dessa forma, com um certo valor de a e um certo valor de b embaixo de x e y, isso aqui representa o quê? Representa uma elipse. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que o traço do paraboloide no plano z igual a k é uma elipse. Então, por que o seu paraboloide recebe o nome de paraboloide elíptico? Porque os traços deles nos planos
paralelos ao plano XY são elipses. O que significa isso? Significa que, além daquele objeto que a gente tinha aqui, que era uma parábola, no plano YZ, aqui sempre é X, Y, e aqui é sempre o Z. Além dessa parábola verde no YZ e daquela parábola vermelha no XZ, e além do vértice que eu sei que tinha lá no plano Z igual a zero, se eu fatio numa certa altura, deixa eu fazer de outra cor, numa certa altura Z igual a K, isso vai me dar uma elipse com um certo valor de A e B embaixo, ou seja, quando eu faço uma fatia desse negócio, eu vou ter um corte elíptico. Posso fazer assim porque é só o esqueletinho, é só o vermelhinho, o vermelho e o esqueleto. Quando eu faço um corte nessa altura, Z igual a K, eu obtenho não uma circunferência, mas sim, pode até ser que seja uma circunferência, né? Vai depender ali do A e do B. Uma elipse. Mas se eu cortar um pouquinho mais para cima, tudo bem também, não tem problema. Você quer cortar um pouquinho mais para cima, então vamos cortar um pouquinho mais lá. Um Z igual a um K mais 1. Você cortou no 2, agora você está cortando no 3. Mesma coisa, vai ser uma elipse, só que como o K é maior, vai ser uma elipse um pouquinho maior, um pouquinho mais aberta. Olhando para esses traços aqui, percebam que eu não fiz desenho no GeoGebra, tá? Eu só fiz os traços. Esse cara vai até ali. Esse vermelhinho sobe até aqui. Vocês conseguem visualizar o paraboloide? Sim ou não? Dá para entender o que vai ser essa superfície? Alguém mais além da Natália? Tem mais gente aí acordada? Tá todo mundo dormindo? Ah, tem mais gente acordada, beleza, então. Vou salvar aqui. Vocês conseguem perceber? Percebam que eu não fiz todos os pontos, eu não fiz no GeoGebra, nada disso. O que eu fiz foi, eu considerei a minha, que é isso que eu vou ter que fazer no trabalho, tá? Eu considerei a minha equação. A partir da minha equação, eu fiz a intersecção com cada um dos planos coordenados e obtive esses esqueletos. Para terminar o meu desenho, eu fiz a interseção com algum plano paralelo ao Z. Isso vai me dar mais ideia do que vai acontecer nas fatias. Quando eu faço qualquer valor fixo de Z positivo, eu encontro elipses. Por isso que o nome desse objeto é paraboloide elíptico, porque os cortes são elipses. Se eu cortar mais para cima, elipse, 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 só que vai abrindo sempre um pouquinho maior, certo? Então, essa é a maneira como a gente vai fazer os nossos traços dos nossos objetos. Deixa eu só ver aqui. Ok. Se A e B forem iguais, aqueles cortes vão ser circunferências. Então, isso a gente chama de paraboloide circular, que é um caso especial, é simplesmente um caso especial, certo? Em geral, quando a gente tiver paraboloides circulares, a equação vai vir desse jeito, e aí vocês vão conseguir isolar o z. Tá vendo? Então ficou z igual x quadrado mais y quadrado. A gente tem aí um paraboloide circular, porque não tem coeficiente, o coeficiente embaixo do x e do y é o mesmo, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que você tem um aqui embaixo e um aqui embaixo. Então, esse é um exemplo de paraboloide circular. Eu vou deixar esse exemplo gravadinho, fazendo os cortes para vocês também, tá? Só para encerrar essa parte do paraboloide, antes de eu deixar gravado as outras, um outro tipo de paraboloide que aparece também é o chamado de paraboloide hiperbólico, tá? Esse cara aqui também é chamado de sela, em alguns casos. Lembra que eu falei que o paraboloide tinham as três variáveis, duas ao quadrado, e o mesmo sinal, o paraboloide elíptico?
Poderia ter o mesmo sinal ou poderia ter sinal diferente, tá? Esse paraboloide hiperbólico é justamente quando os termos têm sinais diferentes. Então, você tem x, y e z, você tem duas variáveis ao quadrado, mas a gente tem termos com sinais diferentes. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei para vocês do c, o z como função de x e y, que são os casos principais que a gente trabalha, nesse caso o y é negativo, o x é negativo, ou então o y também pode ser negativo, tá? Acho que deve ter algum... Não, fica análogo a esses casos. Vamos supor esse caso aqui, ó. Então vamos olhar para esse quadrado aqui com mais atenção. Você tem x quadrado, y quadrado, sobre a e b, c vezes z, onde o c é positivo, mas o sinal do x é negativo, certo? Então, quando você fizer curvas de nível, essas curvas vão ser, como o nome já está dizendo, hipérboles, e não mais parábolas. Então, quando eu fizer uma certa curva de nível, eu vou ter como interseção uma hipérbole. Por isso que o nome é paraboloide hiperbólico. Se eu subir um pouquinho mais o meu corte, eu vou ter uma hipérbole um pouquinho mais afastada. Se eu descer um pouco mais o meu corte, eu também vou ter, até uma certa altura aí, uma hipérbole um pouquinho mais. Cada vez mais perto aqui essa distância entre os focos, certo? Então, esse é o paraboloide hiperbólico. É bem parecido. Se a gente fizer a interseção com o plano XZ, vai dar uma parábola também, virada para baixo. Se a gente fizer a interseção com o plano YZ, a diferença é que dá uma parábola virada para cima agora. Olha só. Tentem ver se vocês conseguem visualizar. No Y e Z, fica uma parábola virada para cima. Por quê? Porque o Y e o Z têm o mesmo sinal. Então, vai ficar virada para cima. Quando você analisa o X e o Z, o coeficiente do x quadrado é negativo. Então, a sua parábola fica virada não mais para cima, fica virada para baixo aqui, ó. Tá vendo por que fica esse formato? Antes era uma virada para cima e a outra também virada para cima. Agora você tem uma virada para cima e a outra virada para baixo. E quando você faz os cortes, são hipérboles e não mais elipses. Então fica esse objeto aí que a gente chama de cela. Esse carinha eu não vou pedir para vocês desenharem, tá? Ele não é um objeto assim tão fácil da gente desenhar, ele é um pouco mais complicadinho. Mas percebam que os cortes me dizem exatamente isso. Parábola virada para cima, que seria a interseção com o plano YZ. A parábola virada para baixo, que é a interseção do plano XZ. Já estou encerrando, tá, pessoal? Só um instantinho. Epa. A interseção do plano XZ. E quando você faz os cortes, você tem hipérboles. Certo? Então, tem todas as combinações possíveis, dependendo se o C for positivo ou negativo. Se quem está ao quadrado, quem está na potência 1 é o Y, fica esse mesmo objeto, mas virado com relação ao Y. Então, a gente tem algumas possibilidades aí para o paraboloide elíptico, para o paraboloide hiperbólico.